Shalom, shalom a todos. Sejam bem-vindos a mais um shiur. E o shiur de hoje é o código Agar. Agar, aquela mesma, a serva de nosso pai Abraão e de nossa mãe Sara. A nossa leitura começará em Bereshit, Gênesis, capítulo 15. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Aqui nós vemos que o nome do nosso patriarca ainda não havia sido mudado de Abrão para Abraão, ou em hebraico, Avram para Avraham. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos? E o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. Aqui eu faço uma pausa, pois a tradução, o texto em português, não traduz realmente o que aconteceu aqui, e de fato muitas pessoas são induzidas ao erro. Pois quando diz então o levou fora, as pessoas têm a impressão de que ele saiu de sua tenda e começou a contemplar o céu e tudo que lá havia, olhando de baixo. Mas de fato, os grandes cabalistas e os sábios judeus dizem que o Eterno o elevou acima dos céus. E a visão de nosso pai Abraão foi de tudo o que há, de todos os astros, de todas as estrelas, ele pôde contemplá-las. E não só uma pequena parte do céu, como é visível a um espectador aqui da terra. Olhe agora para os céus, e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdá-la. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abrão: Saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. E aqui eu faço uma nova observação.
O Eterno, bendito seja o seu nome, ele já havia revelado ao nosso pai Abraão que nós, a sua descendência, nós, o seu povo, o povo judeu, seríamos exilados em todas as partes da terra. Muitos atribuem o nosso desterro a uma certa pessoa não reconhecida, sendo que aqui já havia sido revelado, e o motivo também, que por 400 anos isto nos acometeria. E também há um erro, pois quando se pergunta quanto tempo o povo judeu passou no Egito como escravo, todos, sem demora, dizem 400 anos. Sendo que a Torá, bendita seja, diz que o tempo da escravidão do nosso povo no Egito foi de 210 anos. 400 anos é o tempo total do nosso desterro, da nossa escravidão e da nossa aflição. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz. Em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E o queneu, o quenezeu, e o cadmoneu, e o eteu, e o perizeu, e os refaíns, e os amorreu, e os cananeu, e o girgazeu, e o jebuseu. Ora, Saraí, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. Isto já em Bereshit, Gênesis capítulo 16. E aqui de fato nós começaremos o nosso shiur a respeito do código Agar. A primeira coisa que devemos saber a respeito de Agar é que Agar não era seu nome. Agar é um título, uma forma de se referir a ela. De fato, Agar era filha do faraó do Egito na época que nosso pai Abrão, ainda não tinha seu nome trocado, desceu ao Egito com sua esposa Sara, e o faraó cobiçou a Sara, e posteriormente o Eterno, bendito seja seu nome, se revelou ao faraó em sonho e o amaldiçoou por ter tomado a esposa de seu profeta. E o faraó, querendo se redimir, entrega a nosso pai Abrão riquezas, tesouros, animais, servos, e entre esses servos estava a própria filha do faraó, que então passa a receber o nome de Hagar em hebraico, que significa a justa, aquela que se converte, aquela que vem para o povo. Né? A raiz aqui é ger, aquele que peregrina entre o povo hebreu. Então isto é um título e não o nome dela de fato. E nós vemos aqui, assim começa o texto, ora Saraí, pois ainda não, assim como nosso pai Abrão, não tinha tido o seu nome trocado. Ora, Saraí, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar.
E disse Saraí a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura tereis filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Saraí. Assim tomou Saraí, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E aqui tem um segredo cabalístico. Existe uma segulá que diz que uma mulher que não pode ter filhos, ou um casal que não pode ter filhos, quando eles sobem à terra de Israel, a sagrada terra de Israel, ela terá um filho em até 10 anos. Por isso que o texto faz questão de mencionar ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Então as esperanças de nossa mãe, aqui chamada Saraí, havia se esgotado. Possivelmente havia tentado outras segulot, havia tentado outros meios cabalísticos, e a segulá mais poderosa, que é subir à terra de Israel, na época chamada Terra de Canaã, não havia dado resultado. Obviamente, isto fazia parte de um plano superior do Eterno, bendito seja seu nome. Assim tomou Saraí, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Aqui também há um outro mistério. Há dois, na verdade. Primeiro que Agar, embora ela seja chamada assim, ou seja, aquela que já foi iniciada, aquela que faz parte dos servos, pois servo aqui é uma condição totalmente diferente do que o Ocidente pensa, não é uma escrava. O servo é aquele que seguia as orientações de seu mestre e de sua mestra, a saber, Sarai. Ela era iniciada, ela conhecia a Cabalá, ela conhecia os mistérios divinos, ela era ensinada por nossa mãe Saraí. Por isso que diz sua serva. E deu-a por mulher. Mulher aqui é um outro tipo de casamento, pois existem vários tipos de casamento na Torá. Nós, Yehudi, casamos com Kedushim, com santificação. Mas existe um outro tipo de casamento, a saber, a Pileges, que tem todos os direitos de uma esposa legítima, que é mal traduzida para o português por concubina, e foi nesta condição, e aqui nós veremos mais na frente que há um erro, pois nosso pai Abraão é que entende que Saraí havia dado Agar a ele por mulher, por esposa, nessa condição de Pileges. Só que mais na frente a gente vai entender que não foi esta a intenção de nossa mãe Saraí, e o acordo lhe será desfeito. Ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã, e ele possuiu a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Aqui há um outro mistério. Na verdade, todo este capítulo é repleto de mistérios, e a pessoa que não conhece a Kabbalah e que também não conhece a cultura judaica não entenderá sobremaneira os reais significados desta paraxá de Bereshit, dessa porção. E ele possuiu a Agar e ela concebeu. O texto está dizendo que na primeira vez que nosso pai Abraão visitou a sua serva Agar, ela concebeu. Mas a Kabbalah diz que é impossível para uma mulher virgem
que outrora não teve homem, conceber na primeira. E de fato existe um mistério cabalístico a respeito disso. Pois assim como o mandamento da terra, do primeiro fruto, os primeiros frutos da terra você não pode comer, deve cair o fruto naturalmente da árvore e aquele fruto servir de alimento para a própria árvore, assim também é com a mulher, que é um código, é chamado na Torá de o campo. E como já mencionei em outros shiurim, a desavença entre Caim, ou Caim, como alguns falam, e Hevel, Abel, foi a disputa por mulher, o campo, quando ele estava no campo. Isto aborrecia Caim, quando ele tinha relação com sua esposa. E de fato, a primeira vez que uma mulher tem relação sexual, aquele sêmen do homem serve para irrigar o seu útero, aquele material genético se liga à mulher e ao seu útero. Só que aqui acontece um milagre. Agar, ela engravida assim que tem relação pela primeira vez com Abrão. Por isso que o texto diz: foi sua senhora desprezada aos seus olhos, pois ela pensou, então eu sou a verdadeira mulher de Abrão e não Sara. Há algo errado aqui. Ela esteve com ele todo esse período de vida, mas eu sou sua verdadeira esposa. E o Eterno me tem beneficiado, pois pela primeira vez que ele adentra a mim, eu concebo. E isto era algo impossível espiritualmente falando, não deveria acontecer dessa forma. E os sábios dizem que isto também foi percebido pelos demais servos de nosso pai Abraão. Pois Abrão ensinava os homens e Sarai ensinava as mulheres. E ambos tinham um grande nível de conexão espiritual, eram grandes cabalistas. Só que os servos começaram agora a ouvir Agar e não mais a Sarai. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E aqui eu retorno ao que eu já havia mencionado. Nosso pai Abrão, ele achava, no momento do acordo, ele entendeu errado, ele achava que Agar havia sido dada a ele em condição de esposa, de uma segunda esposa, e não como serva, não para servir um propósito. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão. Ele devolve, ele entende o que aconteceu. Faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu de sua face. Afligir aqui não é que Sarai passou a tratá-la mal, não é que ela passou a machucá-la ou coisa do tipo. Mas é dito que Agar gozava de grandes benevolências por Sarai, da mesma forma que Eliezer, servo de nosso pai Abraão, gozava diante deste. De sorte que os serviços pesados não eram imputados a eles. E Sarai não imputava serviços pesados a Agar, era destinado a outros servos. Ela ficava num papel mais de gerência sobre os demais. E quando diz a afligiu, significa que ela começou a designar tarefas que dantes não eram designadas a ela.
e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse a Agar, serva de Sarai. Percebam que o tempo todo o texto coloca Agar, serva de Sarai, porque ele enfatiza que a condição que ela pensou ser entregue a Abraão e a condição que Abraão pensou que ela havia sido entregue a ele era a condição de esposa, uma segunda esposa. Mas a visão de Sarai estava correta. Vocês entenderam errado o acordo, mas eu não a liberei da condição de serva. Eu a liberei para gerar um filho para mim. E disse Agar, serva de Sarai, aqui é o anjo falando, de onde vens e para onde vais? E ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Ela sabia o que havia sido acordado. Então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor, eis que concebeste, é passado, e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E aqui há um outro mistério. De fato, o primeiro filho, e por que eu digo primeiro? Porque a gravidez dela, aquela que ela concebeu, a primeira vez que nosso pai Abraão a ela adentrou, ela perdeu. Talvez devido ao estresse, devido à grande trajetória no deserto, o calor, a distância, mas aquela criança havia sido perdida e ela ainda não sabia. Eis que concebeste, vírgula, e darás à luz um filho. É um outro, ela engravidaria novamente, porque aquela primeira criança não poderia nascer, pois ela foi gerada com conflito de ideias. O contrato não estava bem acordado entre ambos. Nosso pai Abrão pensou que aquela criança nasceria numa determinada condição e não era a condição acordada entre Sarai e Agar. Sarai havia dado a Agar para gerar um filho para ela, numa cerimônia antiga, conhecida pelos antigos, no Oriente Médio, onde no momento do nascimento a mulher se colocava de pernas abertas, a parturiente, e a criança, do momento que nascia, era tirado da mulher que deu à luz, assim que saía pelo seu órgão sexual, e era levado para outra mulher que estava igualmente com as pernas abertas diante da parturiente. Então uma gerava, mas o filho era da outra. É inclusive uma cerimônia cabalística com esta finalidade. Então ela sabia que a sua função era servir de um portal espiritual para que a alma ligada a nosso pai Abraão viesse e fosse filho de Sara, na época Sarai. Mas ela mesmo sabendo que o acordo era este, e vendo que nosso pai Abraão havia entendido errado, havia tomado por esposa, alimentou aquela fantasia. E chamarás o seu nome Ismael. Esta é a segunda criança que será gerada. Porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. De fato era a mesma alma, né? Os cabalistas sabem que era a mesma criança, a mesma alma que retornaria, mas agora nas condições corretas, de acordo com aquilo que foi acordado.
E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Aqui eu não preciso dizer que ele é o pai da nação árabe, que habita diante de todos, nação feroz, e a mão de todos é contra ele, e ele contra todos. E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: Tu és Deus que me vê. Porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Beer-Lahai-Roi. Eis que está entre Cades e Bered. E Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho que Agar tivera, Ismael, e era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu à luz Ismael.